prometido, eu trago para vocês bastidor meu e da Débora Bergamasco, também apresentadora do 360. A gente conversou lá no Palácio do Planalto para entender, e aí, o que vem por aí sobre a comunicação do governo. Vão retomar, portanto, aquela campanha publicitária Fé no Brasil, que é da Secretaria de Comunicação Social. Em meio à preocupação ainda do presidente Lula, nós apuramos, com a imagem do governo. A ideia no Palácio do Planalto, já a partir da próxima semana, é veicular filmetes com focos em programas de saúde do governo, como, por exemplo, Mais Médicos, a Farmácia Popular e o Brasil Sorridente. A última edição, lançada na semana passada, trouxe informação sobre os investimentos em educação, como o ingresso de estudantes em escolas em tempo integral e o lançamento daquele programa Pé de Meia, além da construção de novos institutos federais. A primeira fase do Fé no Brasil foi divulgada em maio, teve como foco a economia. Fontes próximas do presidente da República conversaram comigo e com a Débora, nos relataram que o presidente Lula ainda reclama muito da dificuldade de se fazer chegar à população o que ele considera os efeitos positivos dos programas sociais, lançados ou relançados por ele. Para assessores presidenciais, ainda não houve tempo suficiente para consolidar na ponta uma percepção sobre os resultados dos programas. Sob críticas de aliados do presidente, a SECOM nega que essa campanha Fé no Brasil tenha sido direcionada prioritariamente ao público evangélico. O governo, vale lembrar, tem dificuldade de acessar esse público mais religioso, mas não planeja, pelo menos agora, inserções voltadas apenas a essa camada da população. A última pesquisa Datafolha traz uma certa melhora ali dentro da margem de erro na percepção popular sobre o governo, com a avaliação entre bom ou ótimo por 36% dos brasileiros. Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau, venham para cá. É uma informação importante, porque nós tínhamos essa campanha Fé no Brasil como a salvação da lavoura na aproximação de Lula com os evangélicos. Aí ela morreu no meio do caminho, ninguém lembrava onde ela estava. E vem a Débora Bergamasco e a Tainá Falcão e traz agora de que ela será ressuscitada, Larissa Rodrigues. Deve ter algum efeito? Então, eu estava até pegando, enquanto vocês falavam, que eu me recordo que eu tinha mandado um e-mail para a comunicação do Palácio do Planalto questionando o que seria feito dessa proposta. Por quê? Quando ela é lançada, apesar de falarem, não era essa a intenção, mas o próprio nome já diz, né? A campanha foi batizada de Fé no Brasil, numa tentativa de aproximação mínima que fosse, mas do setor e de uma sinalização mesmo de fé, como o próprio nome diz. Só que ela foi lançada bem no momento que a gente teve mais agudo aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Então ela acabou sendo deixada de lado por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Teve um lançamento, dias depois veio aquele momento mais realmente profundo das chuvas. A gente sabe que o Rio Grande do Sul continua sofrendo, mas quando se realmente começou esse grande problema, e ela foi lançada 2 dias depois, começou e foi deixada de lado. E a partir dali ficaram dentro do Palácio do Planalto sem saber o que fazer. Se o nome deveria continuar sendo o mesmo e se haveria sinalizações para outros movimentos. E agora a Tainá traz para a gente então essa apuração de que, para além do nome, mas tentando sempre ir em setores específicos e ir em temas específicos, agora especificamente em cima da saúde. E há um entendimento que, apesar de todas as crises, por conta da campanha de vacinação, do posicionamento diante da pandemia, que foi muito diferente do então presidente Bolsonaro, que na saúde Lula tem um avanço maior. Vamos ver se de fato essa campanha Fé no Brasil, Fé na Saúde agora vai gerar alguma diferenciação, né, nas pesquisas de aprovação do governo. Pedro, quero te ouvir também sobre a sua percepção. É uma retomada de uma campanha que ali foi interrompida pela crise no Rio Grande do Sul, especialmente, mas de uma campanha muito criticada. E eu até fiz essa pergunta ali na SECOM. Essa campanha deu certo mesmo? Foi voltada para o público evangélico? Ficou um pouco confusa, né? Quando ela saiu, que ela foi lançada, muitos auxiliares de comunicação do presidente reclamaram, disseram que não era bem assim, que não tinha que ser uma mensagem tão direta ao público evangélico para se aproximar dessa camada da população. Agora estão dizendo que não é para os evangélicos, que é para todo mundo. O que está te parecendo essa confusão, hein, dessa campanha Fé no Brasil? Olha, eu curiosamente conversei sobre essa campanha com uma das pessoas envolvidas na produção dela, uma fonte minha que atua ali no entorno da SECOM. Eles disseram, primeiro, justamente isso que a Larissa já adiantou, né, que era uma campanha que teve que ser interrompida porque não tinha clima
diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Toda a comunicação se voltou para o Estado, mas ela foi testada amplamente em pesquisas qualitativas, foi testada também com pesquisas quantitativas, e a ideia não era exatamente atingir o público evangélico, mas é óbvio que quando você coloca a palavra fé, você de certa forma dialoga com esse público. Então não era o objetivo final conversar, tentar furar a bolha do bolsonarismo, porque aí a gente sabe que existe uma estratégia mais ampla do governo, uma estratégia sobretudo política, de se aproximar sobretudo da base evangélica, porque as grandes agremiações estão todas já comprometidas com o bolsonarismo, as grandes igrejas. Então há uma leitura no governo que está em fase de crescimento no Brasil, as chamadas igrejas independentes. Tem muitos pastores que moram em comunidades, que tem uma igreja que ele abriu sozinho, ou agremiações menores, que chegam a ter 3 ou 4 igrejas, mas que não tem uma grande liderança, como o Silas Malafaia, por exemplo. Então os programas sociais do governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, já estão dialogando e tendo como porta de entrada desses benefícios essas igrejas menores. Já tem acontecido vários encontros de lideranças evangélicas mais independentes com representantes do governo. Então, de alguma forma, essa campanha dialoga com essa estratégia do governo, mas é uma campanha mais ampla, que visa melhorar a imagem do governo, além da questão dos evangélicos. De mostrar os números econômicos. A gente trouxe esse bastidor na semana passada de que há uma espécie de pessimismo de bolha, ou seja, muitas pessoas reconhecem no Datafolha que a situação econômica delas melhorou, mas não atribuem ao governo federal. Então é uma tentativa de alardear os números, dizendo a economia está melhorando, nós estamos vendendo mais carros. Na entrevista que Lula deu hoje ao portal UOL, a gente vai trazer alguns trechos, ele fala isso, que as pessoas estão comprando, ele fica insistindo muito nos números econômicos para tentar romper essa bolha. Então a campanha acaba ajudando também a mostrar os números do governo federal.